Dia, pessoal, mais uma vez a gente entra numa temática de extrema importância, no contexto da arte. Essa aula será uma aula curta, mas muito proveitosa, né? Se eu posso dizer assim. Professor, por quê? Pessoal, na perspectiva do Enem, a abordagem com cartoon, com imagens, com poesia ou com a literatura, mas também com a música, e de forma muito presente a música popular brasileira, e a gente pode observar que aparece muito nas questões de prova. A gente viu no último Enem a presença do gênero nas questões de prova também, tá? Quando não, o gênero cai em relação à citação de determinado artista, né? E aqui a gente vai estar vendo agora música no Enem. Música no Enem, ok, pessoal? Bom, pessoal, a música, ela tem um papel muito importante, né, se eu posso dizer assim, quando ela é ensinada dentro das escolas. E aprender a música não significa dizer que você vai ser cantor ou cantora, tá? Mas a própria LDB, por exemplo, Lei de Diretriz e Base da Educação, ela já menciona a necessidade do ensino de música nas escolas. Então, olha aqui, o ensino de música, tão importante para o estímulo à criatividade infantil, tornou-se novamente obrigatório nas escolas. Hoje, o ensino de música é obrigatório nas escolas desde 2008, quando o Lula ele vai aí estar incrementando dentro da LDB a presença do ensino da música, por exemplo. Então, a partir daí, vai passar a valer, dentro do ensino fundamental e médio, a obrigatoriedade de as escolas adaptarem seus currículos dentro dessa perspectiva da arte musical. Dentro ainda do que eu estou falando em relação a músicas, a gente vai ter a LDB, como diz na estante, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que institui aí o ensino da música dentro das escolas. Daí, por exemplo, a aparição dessa música em questões vestibulares, em Enem ou coisa parecida. De novo, eu ressalto aqui o seguinte: a importância da música é o desenvolvimento da expressão, a autoestima, integração social, equilíbrio, bem-estar e autoconhecimento. Quando a gente fala em música, terceiro ano, é claro que a gente escuta, ouve aquele estilo musical que a gente tem mais afinidade, né? E cada um segue aí o seu desejo, o seu gosto musical. Mas ouvir música, ouvir uma boa música, ou ouvir uma música raiz, ou uma música cultural, ela propõe ao indivíduo ouvinte também uma transformação social. Então a música nada mais é do que uma transformação social também, tá? O exemplo que eu posso te dar é a presença da música diante do regime militar brasileiro. E a gente já viu isso na aula do ano passado, quando o professor Elton abordava a música como algo que vai ser censurado por colocar em suas letras, ou então, quando não era explicitamente, era entendida pelos militares como algo que afrontava o regime. Então a música ela vai ter um papel de transformação social, né? E dentre esses artistas musicais ao qual eu estou aqui citando, eu estou tocando, eu posso narrar para vocês o Gilberto Gil, o Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano, né? Capital Inicial, né? Que tem letras que reportam lá o regime militar, e outros artistas que contribuem até os dias de Gonzaguinha, né? Tom Jobim, contribui até os dias de hoje para essa força musical dentro do território brasileiro. Musicalizar. Professor, o que significa isso? O que é musicalizar? Pessoal, musicalizar, na perspectiva
do ensino da música nada mais é do que desenvolver os instrumentos de percepção necessários para o indivíduo, para que o indivíduo seja sensível à música. Ou seja, você não é aqui, por exemplo, músico, né? Mas você, quando, por exemplo, ouve uma música, você, enquanto ouvinte, você consegue, por exemplo, compreender, por exemplo, aquilo que aquela música está querendo te dizer. Tem uma história por trás da música. Da mesma forma, quando você assiste a um filme, quando você assiste a uma novela, quando você assiste a uma série, tem toda a história por trás da música. Ela explica justamente determinado contexto, em determinada época. Então, aspectos relevantes que a gente destaca dentro da música. A vivência, né? Professor, que vivência seria essa? Terceiro ano, essa vivência mencionada aqui é a forma como o artista ele vai enxergar aquela sociedade dentro do processo em que os indivíduos fazem parte. A outra situação é a função da música, né? Já disse lá atrás a vocês que tem um papel extremamente importante, como divertir, uma crítica social, uma crítica cultural, enfim. Limites de cada indivíduo, e cada indivíduo tem seu papel extremamente transformador na perspectiva de ir além ou de ir até aqui em relação à proporção, em relação à música. A sensibilização, que seria o ato de conhecer e superar preconceitos. A exemplo disso quando a gente pensa no ecletismo, né? É você ter a audição em várias músicas, em vários gêneros, por exemplo, musicais. Você faz uma viagem, né, em vários gêneros. Perspectiva da negatividade, perspectiva de potencialidade. Essa perspectiva de negatividade é quando você se opõe àquele estilo musical. No entanto, a perspectiva de potencialidade é quando você tem, através dessa música aqui, um papel de levar adiante aquela crítica cultural ou aquela crítica social. É o exemplo do regime militar brasileiro, tá? Outra coisa que é relevante dentro da música, e aqui, pessoal, vocês são sabedores, né? E quem tem irmãozinho pequeno em casa sabe muito bem disso. Quando os pequenos, e vocês mesmo, né? Até eu mesmo, eu não, que já entrei mais uma certa idade na escola, mas hoje vocês são sabedores que grande parte do tempo que as crianças estão na escola, elas estão ouvindo música ou cantando, a ponto de a própria música ensinar o aluno a aprender, a escrever, a ler, enfim, né? E um exemplo clássico disso é o Bernardo aqui em casa. Ele sabe meio mundo de coisa através da música, né? Cantando, dançando, números, cores. Então, observe o quão o papel da música ela é importante também na aprendizagem das crianças, né? E até os dias de hoje, por exemplo, a própria música, no sentido de aprendizagem, a gente pode citar exemplo disso em inglês, que leva para a sala de aula uma música para tocar e o aluno aprender junto com a professora. Então, pessoal, essa perspectiva que eu estou abordando com vocês aqui vai ser muito útil para a gente compreender e ter um processo de conhecimento e amadurecimento musical que vai levar, por exemplo, aos indivíduos a um ambiente de transformação escolar. Sem contar que a música também tem um papel relevante na perspectiva de tornar mais alegre o ambiente ou coisa parecida. Outro fator importante é que as atividades musicais realizadas na escola não visam a formação de músicos, é o que eu disse lá atrás, né? Eu não coloco música lá para a criança dançar ou cantar ou fazer uma dinâmica, uma brincadeira, para que ele se transforme, por exemplo, sei lá, né? Roberto Carlos da vida, né? Um cantor de axé, Ivete Sangalo. Não é essa a ideia. A ideia é proporcionar a abertura de canais sensoriais, seja audição, de conhecimento, facilitando a expressão, as emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo para a formação integral do ser. Esse aqui é o papel crucial da música na transformação dos indivíduos ainda enquanto criança.
Pessoal, voltando um pouquinho aqui, né? Eu espero que vocês tenham compreendido esse papel da educação, esse papel da música na educação, como propulsora do conhecimento. E como é que a música ela cai no Enem, terceiro ano? Como é que essa música cai no Enem? Eu escolhi aqui uma música, tá? Pra gente fazer uma análise rapidinho. Quem aqui já ouviu essa música do Gonzaguinha? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa. E aí a música vai se desenrolando. É só para mostrar para vocês, pessoal, que dentro do Enem a música ela aparece dessa forma. Aqui é uma questão do Enem, tá? E a música aparece dessa forma. Professor, e como é que eu vou entender aqui qual a análise que a gente vai fazer para compreender do que se trata a música? Vamos tentar entender. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Pessoal, é interessante aqui, porque essa pessoa que está falando na música é um retirante, é uma pessoa que saiu da sua terra natal e foi em busca de melhores condições de vida, tá? Quando ele fala que vai guardar recordações das terras onde passei e vai andar pelos sertões, os amigos que lá deixei, é a ideia de saudosidade, né? A ideia de saudade, né? As terras que eu estou partindo. E aí o Enem traz o seguinte questionamento. A letra dessa canção reflete elementos identitários, ou seja, identidade local, regional, que representam o que, professor? A valorização das características naturais do sertão nordestino? Não. Né? Quando é que eu mato a questão, pessoal? Quando é que eu mato a questão? Aqui, ó. Das terras onde passei, andando pelos sertões, dos amigos que lá deixei. Mas ele vem aqui acima e diz o seguinte: minha vida é andar. Minha vida é andar significa dizer que ele está constantemente saindo de local em local. Porque o sertão, nessa época que vai ser escrita a música, não em 2012 de fato, mas ela vai narrar aqui uma perspectiva de sofrimento do sertanejo e ele vai buscar melhores condições de vida, por exemplo, em São Paulo ou no Sudeste, tá? Outra coisa, denúncia da precariedade social provocada pela seca, né? Não, ele vai, de novo, repito, a música está presente, o contexto da música está presente, a questão está presente aqui. Ó. Minha vida é andar por esse país, das terras onde passei, andando pelos sertões. Essa ideia, essas três frases aqui, elas representam tópicos da questão que a gente vai ver aqui. Então, denúncia da precariedade, não, ele não falou aqui que o povo sofria com a seca, ele não diz isso aqui na música, no trecho, né? Aí ele diz o seguinte: experiência do deslocamento vivenciada pelo migrante, sim. Quem é migrante? Alguém que sai do seu lugar para outro. E é isso que ele está fazendo, ele está saindo de local em local, buscando melhores condições, tá? Essa seria, no caso, o gabarito, a letra C. Profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras? Não. Ele não citou regiões daqui, para a gente identificar dentro da questão, pessoal, tá? Apesar dele falar sertões, mas ele não disse, não dá para ter uma analogia diante da desigualdade. Discriminação nordestina nos grandes centros? Não, nem no sonho, tá? Então, no nosso gabarito aqui, seria a letra C, tá? Experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Aqui eu trouxe outra questão também para a gente perceber como a música ela cai no Enem. Vejam só, aqui ó. A capa do LP Os Mutantes, de 68, ilustra o movimento da contracultura que a gente vai ver esse ano comigo. O que vai ser a contracultura, professor? Vai ser um movimento ligado à Tropicália. A gente viu isso ano passado também, né?
onde eles se colocarão contra o regime militar. E a capa aí era Os Mutantes. Então, você já deve imaginar o seguinte, é interessante quando você vai fazer história, porque ele não, o enunciado ele não diz aí, de fato do que se trata. Ele diz que tem o LP dos Mutantes e ilustra o movimento da contracultura. O desafio da tradição nessa criação musical é caracterizado por letras e melodias com características amargas, depressivas. Não, pessoal. Não era essa. Os Mutantes, que vai trazer um estilo assim, tipo Barão Vermelho, né, nessa pegada. Mas não tinha essas letras depressivas, né? Como narra a alternativa A. Arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos? Também não, pessoal. O ritmo aqui vai ser pop, né? Aí eu tenho a letra, vou para a letra D. Temas que refletem situações domésticas ligadas à tradição popular? Também não, pessoal. Não tem dentro dos Mutantes. E aqui é necessário que você conheça também quem eram os Mutantes, né? Mas é só você se lembrar da contracultura. Ritmos contidos e reservados em oposição aos modelos estrangeiros, não era essa também a ideia. Então, sonoridades experimentais e confluência de elementos populares eruditos. Ou seja, dentro do disco Os Mutantes, eu vou ter, por exemplo, aí uma reflexão pautada no conhecimento que o Brasil viveu naquela época, porém com uma característica voltada para o enfrentamento ao regime militar. Pessoal, dentro da perspectiva da música ainda, eu trouxe aqui, para a gente ter uma ideia, a seguinte situação. Eu tenho aqui a paródia. Dentro da música, a paródia, ela tem alguns tipos que caracterizam. Então eu tenho a paródia dramática, que vai abordar peças e filmes. Eu tenho a paródia poética, que vai abordar poema e poesia. Eu tenho a paródia gráfica, que vai abordar charges, cartoons e HQS. Eu tenho a paródia musical, que vai, obviamente, trabalhar com música, especificamente. Mas o que é interessante aqui, pessoal, dentro dessa perspectiva da paródia? Porque a paródia ela é uma reconstrução dentro de uma melodia que é muito comum nos dias de hoje, tá? Muito comum. Então, assim, o que é relevante, turma, a gente compreender dentro da paródia? A utilização de uma sátira ou de uma crítica pautado em um estilo que já existe, é um estilo musical que já existe. Eu tenho também aqui alguns estilos musicais para a gente retocar a maquiagem, como o bossa nova, o jazz, o blues, a música clássica, hip hop, rap, pop, indie, punk, metal, folk, country, soul, R&B, ska, reggae, disco, alternativa e samba. Então, todos esses estilos que eu citei para vocês compõem estilos musicais que aparecem bastante em algumas provas. Porém, o que é que mais aparece nas provas, por exemplo, vestibulares Enem? Para você ter uma ideia, o samba, no caso do Brasil, o samba, a bossa nova e mais assim um pouco com menos frequência é o pop, tá? O pop aparece bastante. Os ritmos musicais, eles também têm suas características, e a gente já viu isso aqui na aula passada, eu só estou reforçando para que a gente fique assim, na aula passada, do ano passado, na verdade, né? Com o folclore popular, o samba, rumba, o rock, enfim. Então eu tenho as divisões mais frequentes a que divide a música em três grandes grupos, que é a erudita, popular e folclórica. Erudita, popular e folclórica. Então fica óbvio, quando a gente consegue identificar uma música erudita, é aquela que está mais ligada à audição interna, né? Um teatro, a música clássica em si, ela compõe aí essa música erudita. Já a música popular
como o próprio nome diz, é um destaque mais ligado à popularidade, à população. E a folclórica relacionada à cultura de um povo, né, na sua perspectiva de transformação cultural. Pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês mais uma vez pela atenção, tá? Fica a atividade para casa e na próxima semana a gente já começa a dar baixa e fazer possíveis correções, tá? Então, na semana que vem também, eu já estarei marcando com vocês avaliação, teste com todas as turmas, né? Todas possivelmente para a semana que vem, ok?